Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos estudar o sinal da função do segundo grau. Nós já vimos que a função do segundo grau pode ser descrita por esta equação: ax² mais bx mais c, em que a é diferente de zero. Inicialmente, nós vamos analisar o caso em que a é maior do que zero, ou seja, quando a parábola tem concavidade voltada para cima. Para isso, nós vamos precisar do plano cartesiano. Este é o eixo x, este é o eixo y, e está aqui o gráfico da nossa parábola. Este pontinho onde a parábola cruza o eixo y é o C desta equação, e os pontos onde a parábola cruza o eixo x são as raízes da equação do segundo grau que obtemos quando fazemos ax² mais bx mais c igual a zero. Aqui x1 e aqui x2. Quando x é igual a x1 ou quando x é igual a x2, a imagem é igual a zero. Então, y é igual a zero. Agora, nós queremos analisar o que acontece quando x se encontra entre x1 e x2. Ou seja, quando x1 é menor do que x, que é menor que x2. As imagens dos pontos que se encontram entre x1 e x2 são sempre negativas. Então, se x se encontra entre x1 e x2, y é sempre menor do que zero. Quando nós escolhemos valores maiores que x2 ou menores que x1, as imagens são sempre positivas, como nós estamos desenhando aqui nessa figura. Então, nós podemos escrever que se x é menor que x1 ou se x é maior que x2, y é maior do que zero. Esse caso que nós analisamos acontece quando δ é maior do que zero e a função tem duas raízes. Quando a função tem apenas uma raiz, ou seja, toca o eixo x em apenas um ponto que nós vamos chamar de x0, nós já vimos que o δ é igual a zero. Nesse caso, se x é igual a x0, y é igual a zero. Se x é diferente de x0, a função assume valores positivos. Então, y é maior do que zero. Quando o gráfico da função não toca o eixo x, nós já vimos que δ é menor do que zero e a função é sempre positiva. Agora vamos analisar o caso em que a é menor do que zero. Para isso, nós precisaremos novamente do plano cartesiano. Aqui tem o eixo x, aqui tem o eixo y, e quando a é menor do que zero, a função é côncava para baixo. Novamente, nós temos x1 como uma raiz, x2 como outra raiz. Quando x é igual a x1 ou quando x é igual a x2, y é igual a zero. Para valores que se encontram entre x1 e x2, você observa que a imagem é sempre positiva nesse caso. Então, nós podemos escrever que quando x se encontra entre x1 e x2, y é maior do que zero. E para valores menores que x1 ou maiores que x2, você observa que a imagem é sempre negativa quando a concavidade da função é para baixo. Então, nós podemos escrever que se x é menor que x1 ou se x é maior que x2, a função assume apenas valores negativos. Novamente, isso vale quando δ é maior do que zero, e assim a função tem duas raízes. No caso em que a parábola é côncava para baixo e cruza o eixo x em apenas um ponto, que nós vamos chamar de x0, nós já vimos que o δ é igual a zero. E se x é igual a x0, y é igual a zero, porque x0 é a raiz da equação do segundo grau, obtida fazendo f de x igual a zero. Quando x é diferente de x0, y é sempre menor do que zero. Quando a parábola não cruza o eixo x, nós sabemos que δ é menor do que zero. E pela figura você observa que nesta situação y é sempre menor do que zero.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.